Prezados amigos, bom dia. É um prazer muito grande estar aqui com vocês novamente. Eu só peço que releve um pouco o que o Virgílio fala, porque o coração dele é muito grande, aí ele exagera, né? A gente não pode nem de longe corresponder a isso que ele colocou aí. Mas é o coração dele que fala e a gente respeita. Queremos abraçar vocês, eu estou conseguindo ver aqui agora, nesse momento, ao vivo, alguns queridos companheiros da Sociedade Colatinense, né? Prazer enorme vê-los, mesmo que seja à distância. Esperamos que, num tempo mais breve possível, a gente possa estar aí novamente com vocês naquelas reuniões de domingo, às 9 horas, como agora, que está acontecendo, mas ao vivo aí com vocês, né? Se Deus quiser, nós vamos chegar lá. Queremos agradecer ao Prete, que está aqui carinhosamente nos ajudando, né, para a parte técnica da palestra, porque nós vamos usar uns slides. Como o tempo sempre conspira, depois de cumprimentar os nossos internautas, principalmente da Rede Amigo Espírita, que tem sido essa rede maravilhosa, que tem permitido a divulgação da doutrina pelo Brasil e pelo mundo, uma coisa fantástica. Então, nós vamos, sem mais delongas, para o tema desse dia. Nós nos propomos falar um pouquinho hoje sobre um tema que é meio árido. Nem todo mundo gosta, mas precisa ser falado também. É sobre a ciência espírita. Aí as pessoas dizem, mas o que é ciência espírita? Essa palavra ela foi cunhada por Allan Kardec. Kardec vai usá-la inúmeras vezes, principalmente na Revista Espírita e mesmo nas obras básicas, nós vamos vê-lo utilizando a palavra ciência espírita. Então, às vezes, principalmente a pessoa que está iniciando na doutrina, ela fala assim, mas afinal, o que é a ciência espírita? Não é? É isso que nós vamos conversar um pouquinho. Vamos ver o próximo slide, por favor. Próximo slide. Isso. O Lamartine Palhano é muito conhecido, principalmente no Espírito Santo, mas vai sendo conhecido cada vez mais pelo Brasil afora e também pelo mundo, consequentemente. O Palhano escreveu vários livros, ele escreveu mais de 40 livros, era um pesquisador por excelência, tinha formações específicas para isso, doutor em ciências, fez ciência espírita no Espírito Santo, que ainda é ignorada dos próprios capixabas, mas aos poucos a gente vai buscando divulgar esses trabalhos dele, né? E outros companheiros também fazendo a mesma coisa. Palhano gostava de falar sobre o tripé, ele dizia que a doutrina é um tripé, né? Outros preferem a palavra triângulo, não importa, que tem a parte da filosofia espírita, a parte da ciência espírita e da religião espírita. E ele diz, com muita propriedade, é verdade, é que nós no Brasil, principalmente, e é onde o espiritismo mais floresceu, nós damos muita ênfase ao aspecto religioso da doutrina. E é importante que seja assim, porque o que mais as pessoas precisam é do consolo. E a doutrina espírita, no seu aspecto religioso, consola muito. Por isso, a maior ênfase nas divulgações, nas palestras, em tudo que se vê, em termos do movimento espírita, gira mais em torno do aspecto religioso, ou seja, seria a religião espírita. É um dos pés do tripé. Um outro aspecto que também costumamos falar com mais frequência é o da filosofia. Aos poucos, como a doutrina vem sendo cada vez mais estudada pelos próprios espíritas, grupos de estudos e etc., então a gente vê muita, assim, uma maior ênfase hoje também na questão da filosofia, principalmente o Livro dos Espíritos tem sido estudado largamente pelas pessoas, que é o suporte maior da questão filosófica. Já a parte científica é a que menos se estuda.
Curiosamente, é a que mais atrai, porque as pessoas são muito atraídas pela mediunidade, atraídas pelo fenômeno, gostam de ver o fenômeno, mas não gostam tanto de estudar o fenômeno como Kardec o fez. É a parte científica. Isso faz com que as pessoas criem suas próprias ideias e muitas vezes superstições, interpretações errôneas e assim por diante. Então a gente sabe que, embora seja do tripé o pé que menos se realça ou que menos se estuda, ele é muito importante. Então, por que Palhano fala do tripé? É porque ele diz o seguinte: os três são necessários. Se você tiver um desses pés mais curto que o outro, imagina aí, agora você que está vendo essa figura, imagina que o primeiro é a religião, que está muito bem estruturada, como a gente já falou, filosofia também esteja possivelmente no mesmo nível, mas que a ciência espírita esteja pela metade. O que acontece? Ninguém consegue utilizar esse tamborete. Ele, para estar realmente bem equilibrado, para ser utilizado, ele precisa dos três pés, os três aspectos da doutrina. Então, por isso, a gente busca justificar nessa manhã por que nós vamos falar desse aspecto que é o menos, talvez até agradável, as pessoas têm dificuldade. Mas vamos em frente. Próximo, por favor. Então, por que a gente fala doutrina espírita? É uma primeira pergunta. A gente fala tanto doutrina espírita. Por quê? Porque ela é de tripé. Porque se ela não fosse esse tripé, ela seria talvez só religião. Então seria a religião espírita, pura e simplesmente. Não falaríamos doutrina espírita. A religião espírita, porque é só religião. Se ela fosse só filosofia, nós diríamos a filosofia espírita e sempre só a filosofia. Você professa alguma religião? Não, eu não tenho religião. Eu sigo a filosofia espírita. E se você só atentasse para o lado científico da doutrina, fosse só ciência espírita? Não, eu não tenho religião, não tenho propriamente uma filosofia, eu sou seguidor da ciência espírita. Então, espero que tenha ficado claro, não é correto falar que nós somos religião espírita, nem filosofia espírita, nem ciência espírita, é o conjunto. Nós somos doutrina espírita. Espero que tenha ficado claro. Vamos para o próximo, por favor. Então, já que nós vamos falar de ciência espírita, nós precisamos primeiro entender o que é ciência. Já que nós afirmamos que a ciência espírita existe, e alguns negam, alguns dizem que a ciência espírita não existe. Por que eles falam isso? Nós vamos entender um pouco melhor aqui agora. O que é ciência no sentido amplo? No sentido amplo, ciência é saber, é conhecimento, é compreensão de alguma coisa, é um conhecimento prático que uma pessoa tem de alguma coisa que a gente chama de empirismo. O próprio conhecimento filosófico que uma pessoa tem é uma ciência. O conhecimento que ela tenha no sentido religioso também pode ser uma ciência, mas isso no sentido amplo. No sentido restrito da palavra, que é o que a ciência oficial trabalha, só se fala que há propriamente ciência quando esse conhecimento é obtido através de um processo chamado metodologia científica. Então, para alguém apresentar um trabalho para a academia, no sentido genérico que a gente fala, apresentar para a academia, né? Esse trabalho tem que estar estruturado obrigatoriamente dentro de uma metodologia científica. Se ele não estiver, ele é recusado. Antigamente era mais difícil falar dessa metodologia científica para o público em geral. Hoje está muito mais fácil, porque antigamente poucos no Brasil conseguiam ter, assim, quase que o privilégio de chegarem a ter uma graduação.
Nós somos um país que, durante muito tempo, as pessoas não conseguiam ter nem um ginásio. Da época, ela chamava-se ginásio ainda. Quando o indivíduo conseguia ter um científico ou um outro curso secundário, nossa, já estava ótimo. Depois foram se abrindo as possibilidades das graduações, né? Mas se aparecesse alguém com um mestrado, meu Deus, era quase um semideus. Hoje não. Mesmo no Brasil, já se tornou rotina, né, você ver as pessoas com esses acréscimos à graduação, né? A pós-graduação, mestrado, doutorado, tem um pós-doutorado e assim vai por aí. Com isso, essa metodologia científica ela vai ficando mais conhecida, porque, obrigatoriamente, na pós para frente, você tem que ter conhecimento do que é essa metodologia, como que um cientista faz para fazer uma pesquisa e essa pesquisa depois ser aceita pela academia. Então, isso tudo para dizer o seguinte: nós só temos uma ciência, às vezes dentro do espiritismo, mais empírica, fruto da nossa vivência, da nossa realidade, só que as pessoas vão tirando conclusões não propriamente adequadas. Vamos só colocar no campo da mediunidade, que é sempre o campo para o qual a gente converge mais, né? A mediunidade é um campo fantástico, é o campo onde você mais exercita a ciência espírita, e você tem a experimentação. Mas muitas pessoas se aproximam do fenômeno de forma muito empírica e vão tirando conclusões apressadas a partir daquilo que observaram. Isso vai gerando no próprio movimento alguma dificuldade e as pessoas que chegam, então, começam a ter mais dificuldade ainda, porque diz, afinal, eu vi um falou assim, eu vi outro falou assado. O indivíduo pode estar razoavelmente certo, ele observou um fenômeno de um ângulo, tirou uma conclusão, ela pode estar razoavelmente correta, mas pode também estar equivocada. Por isso é que hoje se fala tanto na necessidade de estudar a doutrina espírita, principalmente na área mediúnica. O médium precisa primeiro estudar antes de chegar na prática. Então, Kardec teve um cuidado assim primoroso com isso. Primeiro, ele estabeleceu a base filosófica da doutrina, que é o Livro dos Espíritos. Mas o segundo livro que ele vai colocar para nós é o Livro dos Médiuns, que é a base experimental, que dá o suporte ao que a gente chama de ciência espírita. Só depois de colocar a base filosófica com o Livro dos Espíritos e a base científica com o Livro dos Médiuns é que ele traz o terceiro pé do nosso tripé aí, né, do nosso tamborete, que é a religião espírita. Então, a religião espírita é que vai consolar, que vai ao coração, mas ela tem que estar estruturada na filosofia e na ciência, para que a gente faça algo diferente. Por isso é que nós ouvimos tanto falar que é uma fé raciocinada. Por que é raciocinada? Porque ela não é estabelecida em dogmas. O dogma é exatamente o contrário do que a gente chama de ciência no sentido restrito. A ciência, no seu sentido restrito, não tem dogmas, não pode ter dogmas. Tudo pode e deve ser questionado, tudo pode ser analisado, tudo pode ser observado. É preciso estudar. Então, nós espíritas tivemos esse privilégio de ter Kardec, ele diz, eu não sou autor dessas ideias. Ele recusou, inclusive, que alguém chamasse a nossa doutrina de kardecismo. Quer dizer, eu não sou autor dessa filosofia ou dessa doutrina. Eu não sou. Então, ele se recusou. É doutrina espírita, é doutrina dos espíritos. Não é? Mas ele, pela sua modéstia, pela sua humildade, deixou uma contribuição enorme. Nós precisamos conhecer um pouco também esse lado de Kardec. Não é? Então, ele foi muito primoroso nesse trabalho.
Quando ele escreve o livro dos médiuns, ele vai usar um método que nós vamos conversar um pouquinho aqui para a gente entender. E que, às vezes, a gente pode estar falhando em algum desses aspectos. Então, ele vai dizer o seguinte: antes de você ir para o fenômeno espírita, você deveria estudar a doutrina espírita, começando pelo Livro dos Espíritos, e depois o Livro dos Médiuns, minimamente esses dois, para que você se aproxime do fenômeno espírita com um conhecimento adequado para não se deixar enganar. Porque o fenômeno é complexo. Nós podemos tirar conclusões apressadas. Então, só lembrar que o conhecimento prático, chamado empirismo, tem muito valor, mas nós precisamos caminhar para a metodologia científica, né? Cada um de nós, no seu papel, no seu trabalho, na casa, fazendo o melhor com o coração, vai inevitavelmente se esbarrando com o fenômeno mediúnico, não tem como. Então, o convite é: por que não estudar a doutrina? Por que não estudar profundamente, inclusive, o Livro dos Médiuns, e não só o Evangelho segundo o Espiritismo, que é tudo que a gente já falou, é primorosíssimo e necessário? Por que estudar só o Livro dos Espíritos? Por que não estudar realmente o Livro dos Médiuns e conhecer o que é ciência espírita, onde a sua base está nesse livro tão desconhecido pelo movimento? Próximo, por favor. Quais são as principais abordagens científicas? Então, nós falamos que tem a ciência no sentido amplo, né? Fulano tem uma ciência desse assunto, quer dizer, ele tem um conhecimento. Mas vem cá, qual é a formação, qual é o livro? Não estamos falando de ciência no sentido restrito. Mas então como é que é essa metodologia? Como é que é isso? Nós não vamos aqui, definitivamente, cansar vocês com essa conversa, mas vamos só lembrar que as principais abordagens científicas da ciência oficial, eu estou falando agora da ciência oficial, é a experimentação, a observação e a matemática. E nós vamos dar aqui uns exemplos de astronomia, biologia e espiritismo para a gente entender. A maneira de se abordar cientificamente uma dificuldade ou um problema, algo que a gente queira investigar ou pesquisar, a maneira mais tradicional, que a gente sabe, é a experimentação, que se faz pela repetição, pelo controle. Então, muitas das nossas ciências, na metodologia da pesquisa, seguem o que se chama experimentação. Você formula uma hipótese, né, de trabalho e vai chegar a um determinado momento que você faz as experimentações para ver se aquilo que você supôs explicar aquele fenômeno se confirma ou não, e vai nesse caminho. É a experimentação. Uma outra forma de ciência é da observação, porque nem tudo você pode experimentar. Em astronomia, como é que você vai experimentar certas coisas efetivamente? É só você imaginar. Se você quer, hoje está tão em moda a questão do coronavírus, do Covid, isso está mais na área da biologia. Eles vão juntar experimentação com estatística para fazer o trabalho. Não se concebe que alguém vai pesquisar um coronavírus sem entrar no laboratório, sem chegar ao próprio vírus e estudá-lo. Então, você vai fazer experimentações. Ao tentar fazer uma vacina, você vai fazer experimentações. Para isso, você tem que fazer a experimentação e, de uma maneira muito bem adequada e controlada, fazer o que se chama controle. Você tem métodos estatísticos e assim por diante. Hoje, devido ao corona, nós estamos tendo pessoas que nunca, talvez, puderam se aproximar da estatística, ouvi falar em duplo cego randomizado. Quer dizer, já está caindo na linguagem popular. Não, isso aí foi usado o duplo cego randomizado. Randomizado quer dizer aleatório.
que é uma medição, é uma ferramenta que você usa principalmente baseado eu chamaria de ciência estatística. A estatística é um campo muito amplo. Então, vocês já viram que começa a ficar cansativo. Nossa, que coisa esquisita, já não estou entendendo direito o que esse homem está falando. Então, a gente tem que voltar, porque se começar assim não vai dar muito certo. Só lembrar, então, que tem 3 maneiras básicas de um cientista, nas suas ciências, que são várias, fazer a abordagem. Dependendo do campo, é a experimentação, o caso da biologia é tipicamente da experimentação. Na astronomia já é a observação. E nós chegamos hoje a um requinte de ter, na matemática, principalmente na física teórica, um grande embasamento científico, mesmo que estejamos só na parte teórica. Então, são as três abordagens básicas da nossa ciência: experimentação, observação e matemática. Vamos voltar mais um pouquinho. Kardec chegou a comparar, ele fala que a nossa ciência espírita ela seria equivalente àquilo que fazemos na astronomia. É uma ciência de observação. Isso são palavras de Kardec. Ele diz que a ciência espírita é uma ciência de observação. Quer dizer, nós fazemos observações sistemáticas e, a partir dali, vamos estabelecendo controles, claro, mas não chegamos a usar, na doutrina espírita, por exemplo, a estatística. Mas isso não impede que determinadas pesquisas que pesquisadores espíritas estão fazendo usem a metodologia, inclusive com a estatística. Tá? Então, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue se fazer entender. Né? Por que há uma certa dificuldade de seguir a metodologia propriamente científica na doutrina? Se você quer pesquisar, por exemplo, um vírus, você pode colocá-lo em laboratório e pode fazer as pesquisas. Se você quiser pesquisar um espírito desencarnado através da mediunidade, você pode colocá-lo no laboratório, é a nossa reunião mediúnica. Qual a diferença? A diferença é que o espírito ele é livre, ele tem vontade livre. Se você quiser fazer uma pesquisa em laboratório no campo material, você pode estabelecer a hora que você quiser, pode repetir em vários países, vários lugares, desde que você tenha aqueles requisitos adequados, atendidos, você faz a experimentação quantas vezes você quiser. Já quando você vai para a ciência espírita, você tem que atentar que o objeto da doutrina é diferente do objeto da ciência convencional. Enquanto ela está voltada para a matéria, nós estamos voltados para o espírito. E o espírito é livre. Como é que você vai provar um fenômeno espírita que depende de um médium entrar em sintonia com o espírito, se esse espírito disser, não vou? Se ele não quiser, não vai acontecer. Porque nós estamos aí com um objeto diferente e nós vamos ver isso logo a seguir. Por favor. Próximo. Mas antes ainda de falar das considerações mais específicas de Kardec sobre a ciência espírita, vamos fazer uma pequena viagem rápida para a gente saber como que surgiu a ciência espírita. Ela começa com Mesmer, principalmente. Mesmer nasceu em 1734 e desencarnou em 1815. E Mesmer trouxe a base importantíssima para que a doutrina se sustentasse, que é o magnetismo. Kardec vai dizer no livro A Gênese, e vai falar repetidas vezes na Revista Espírita, que o espiritismo e o magnetismo são ciências irmãs, como se fossem irmãos gêmeos. Um depende necessariamente do outro. O magnetizador, ele quer ignorar o espiritismo, mas ele, ao trabalhar com os fenômenos no seu campo, ele se avista volta e meia com questões relacionadas com o espiritismo, porque ele está lidando com a alma, ainda que não o deseje, está lidando com o transe,
Então é inevitável. O Espiritismo, ele depende de toda essa base, porque é uma base científica. Então nós vamos ver principalmente lá no livro dos Espíritos, Kardec colocar um capítulo bem claro para a gente entender isso, que se chama Da Emancipação da Alma. Tudo que está lá é resultado das pesquisas e do conhecimento vasto que Kardec teve do magnetismo. Kardec, para chegar na mesa girante, ele estudou o magnetismo durante 35 anos. Então vejam mais ou menos como que a cronologia vai nos ajudar. Mesmer nasce em 1734, desencarna em 1815, Kardec nasce em 1804. Isso é um planejamento do mundo espiritual. Se é preciso, para chegar no espiritismo científico, é preciso uma base, então o homem vem antes, é o Mesmer. Kardec, que vem na sequência dessa programação, nasce em 1804 e desencarna em 1869. Então, quando ele nasce em 1804, Mesmer está ali, ó, quase, 11 anos depois ele vai desencarnar. Quando Mesmer desencarna, Kardec tem 11 anos, ele está lá em Yverdon, na Suíça, recebendo conhecimentos valiosos no campo da didática, porque o trabalho dele será extremamente na área da didática, senão a doutrina não teria o alcance que teve. Teria que fazer uma ciência espírita de uma maneira tão aberta que ela fosse acessível a um grande número de pessoas. Para isso era preciso contar com uma cabeça muito bem estruturada do ponto de vista científico, filosófico, mas também com didática. Então Kardec já traz, com certeza, toda essa bagagem lá de trás, mas vai se avistar com um mestre, que é Pestalozzi, para que ele aplique um método adequado na doutrina espírita. Tudo é planejado pelo mundo espiritual. Então, em 1822, vejam, Kardec nasce em 1804, 1822, ele está com 18 anos, ele se aproxima, ele já voltou de Yverdon, na Suíça, já está na França, já com atividades de destaque na área da educação, porque ele era um prematuro, é um espírito muito preparado, um homem de uma grande visão filosófica. Então, ele tinha uma estrutura intelectual muito avançada, já abraça grandes responsabilidades, e já com 18 anos, o que um jovem hoje de 18 anos pensa em termos de magnetismo, iria se meter em algo do tipo? Mas ele não. Ele veio preparado e vai sendo também preparado para a sua missão, para a sua tarefa. Então, ele se aproxima dos magnetizadores, onde? No lugar principal, que é Paris. Porque Mesmer só conseguiu efetivamente levar para o mundo as suas ideias quando ele chega em Paris. É lá que há o destaque, realmente. E ele vai deixar discípulos, mas desses discípulos respeitáveis, que Kardec vai conviver com alguns deles e vai citá-los, inclusive, na Revista Espírita. Então, é uma sequência. Quando Kardec, em 1854, está com 50 anos, olhem bem, observem a situação, para a gente poder valorizar a questão. Esse homem precisou ser preparado durante 50 anos para se aproximar do fenômeno espírita e saber tratá-lo de forma adequada. Tem todo o embasamento que ele traz do passado, não é? Mas ele precisa mesmo assim ser preparado. Aos 50 anos ele se aproxima das mesas girantes. E aí, com seus 35 anos de conhecimento já de magnetismo, isso ele coloca lá na introdução do Livro dos Espíritos, ele já se aproximara do ápice do fenômeno no magnetismo, que é o sonambulismo. Então, o sonambulismo está na fronteira realmente entre animismo e mediunidade. Kardec, então, chega até a mesa girante. 1857, com 3 anos apenas, por estar muito bem preparado, ele consegue trazer para nós o Livro dos Espíritos.
Se ele não tem toda essa base, ele ficaria perdido em teorias, teses, será que é, será que não é? Porque Kardec, quando se aproximou da energia gigante, ele chega de forma cética, aquilo que um cientista precisa fazer. Será que é verdade mesmo? Será que mesa pode ser movimentada? Ela pode ser movimentada, talvez, por uma força mecânica. Eu estudo magnetismo, quem sabe uma força magnética faça um movimento mesmo. Agora, uma mesa responder perguntas através de um código? Não. Tudo que eu estudei até agora não permite tirar essa conclusão. E ele vai olhar e diz, uai, existe. Só tem duas opções. Ou é fraude, ou é verdadeiro. Quando ele percebe que o fenômeno é verdadeiro, ele diz, bom, se é verdadeiro, não tem fraude, então tem uma causa aqui que até agora é desconhecida. E é assim que ele chega nessa causa, que é a ação dos espíritos. Então é um trabalho muito bonito que merece ser analisado. Depois de Kardec, quando Kardec desencarna, coincidentemente, eu diria que não existe coincidência, vai surgir no cenário um homem fantástico chamado William Crookes, que é um físico e químico notável. Esse homem é brilhante, é só você olhar na internet hoje, é tão fácil, bota no Google William Crookes e veja o que ele fez no campo da ciência. Foi esse homem que a espiritualidade escolheu para dar suporte à parte científica da doutrina espírita em primeiro momento. Já em 1869, ele se aproxima de dois médiuns. Em 1872, ele já começa a trabalhar firmemente com uma médium chamada Florence Cook e fenômenos de materialização que tem uma consistência que até hoje ninguém consegue contestar. William Crookes. Mas nós temos que ser rápido. É só entender como que vai surgir a ciência espírita, né? Quer dizer, primeiro Mesmer, Kardec com a metodologia que vamos ainda explicar, mas Kardec não pode fazer tudo, em 15 anos ele fez demais. Se você olhar bem, de 1854 a 1869, quando ele desencarna, em 15 anos o que esse homem fez é fantástico, é fantástico. É uma dedicação integral, é uma coisa excepcional. Então, como ele próprio vai dizer, a parte científica vai ter que sofrer novos acréscimos, né? O espiritismo, ele é progressivo, mas nós vamos ver isso daqui a pouco. Vamos à frente, só para ver essa sequência mínima da ciência espírita. Uma outra figura que a gente não pode deixar de citar, mas tem muitos metapsiquistas brilhantes, e a gente vai deixar de citar pelo tempo, é o Charles Richer. Então nós vamos só citar assim uns expoentes, para a gente entender, né? E Kardec depois precisava dar suporte na parte científica. Há uma presença de um William Crookes, depois vem Charles Richer com a metapsíquica. Só que a metapsíquica usou um método chamado qualitativo. Para ele poder, um metapsiquista, para ele poder investigar um fenômeno de materialização, ele não pode chegar e pegar qualquer pessoa. Ele tem que pegar um médium muito específico e muito raro. Então, usa um método qualitativo. Como a nossa ciência pede repetição exaustiva e controles até estatísticos e coisas assim que nós vimos rapidamente, a metapsíquica ficou desprezada pela ciência. Por quê? Porque você não conseguia repetir aqueles fenômenos exaustivamente a hora que quisesse, onde quisesse. Aí entra a figura do, a gente chama Heine, que seria Heine, né? A língua até enrola, mas vamos falar de forma aportuguesada, Heine. O Heine entra, então, após Richer, percebe essa situação e vai fundar a parapsicologia, mas daí com método quantitativo. Ele só se arrisca aí nos fenômenos que ele pode repetir exaustivamente e usar a estatística como suporte, para dar respaldo dentro daquela metodologia científica que a gente explicou rapidamente lá atrás. O que acontece, então? Ele fica na periferia dos fenômenos, porque não existe metodologia hoje para você trabalhar com certos fenômenos espíritas usando esses processos
exigidos pela nossa ciência. Como que você vai repetir exaustivamente fenômenos que Chico e poucos médiuns conseguem reproduzir? Como que você vai fazer que milhares de pessoas façam isso? Agora, a telepatia é possível. Você pode provar a telepatia de forma ampla. A clarividência ele conseguiu comprovar de forma ampla, mas quando você entra, mergulha mais, aí você vê que há uma dificuldade de aplicar a metodologia. Mas nós temos hoje, através da Associação Médica do Brasil e das associações médicas espíritas, das federativas, né, dos vários estados, um respeitável trabalho tentando aprofundar nessa área, respeitando a metodologia da pesquisa científica, tal como ela é, o que é possível fazer com os fenômenos espíritas, analisá-los dentro dessa metodologia. São trabalhos interessantes. Vamos só lembrar que uma grande contribuição que vem também hoje, vem da EQM, Experiência de Quase Morte. São vários pesquisadores, todos não espíritas, com raras exceções, e a gente poderia colocar assim como o expoente, porque foi quem mais deu a abertura, o Raymond Moody, mas tem vários pesquisadores. E tem um outro campo na ciência bastante avançado, também feito por não espíritas e alguns poucos espíritas, que é o da reencarnação. Nele nós destacamos o Ian Stevenson, que teve 2.600 casos catalogados, é um cientista na acepção própria da palavra, né? Ele vinculado a uma universidade americana, com seu departamento lá específico, e as pesquisas são irrefutáveis, porque elas seguem rigorosamente o critério científico. Então, vejam bem, é possível fazer pesquisas rigorosas no campo da reencarnação, com essa metodologia científica, por causa da forma como você pode efetivamente se aproximar, observar, testar e fazer o trabalho. Tá? Por isso que eu sinto, né, que num espaço curto de tempo que a gente está tendo para colocar o assunto, não dá para entrar em vários aspectos e detalhes. Espero que esteja sendo compreendido, pelo menos pela maioria. Então, Ian Stevenson se destaca no campo da reencarnação. O Banerjee, lá na Índia, também se destaca igualmente, fazendo um trabalho extremamente semelhante. E aqui no Brasil a gente tem que registrar hoje, não é? E não deixar de registrar o esforço enorme do Hernani Guimarães, que foi um cientista espírita, não é? Ele se dedicou à reencarnação, mas buscou utilizar essa mesma metodologia do Stevenson e do Banerjee. É um trabalho interessante chamado Reencarnação no Brasil, usando a mesma metodologia. Vamos em frente? Então, agora que a gente já tentou dar uma ideia do que é ciência, né? Como é que ela se processa e as dificuldades, vamos ao que Kardec chamou de ciência espírita. Lá no livro A Gênese, no capítulo 1, no item 16, ele vai dizer que o objeto da ciência espírita é o conhecimento das leis do princípio espiritual. Toda a metodologia da pesquisa, ela se prende nisso. Qual o objeto? Kardec é tão rigoroso, né, que ele estabelece exatamente isso. O objeto é esse aqui. Ou seja, a ciência espírita, ela precisa ser vista nesse ângulo. Enquanto a ciência oficial, que usa essa metodologia, ela está voltada exclusivamente, até agora, ou quase exclusivamente, por os aspectos da matéria, e mesmo quando pega ciências como a psicologia, tenta enquadrá-las como se estivesse lidando com coisas razoavelmente materiais, embora a mente não seja. Enquanto isso, a ciência espírita reconhece uma coisa nitidamente diferente. Existe matéria, mas existe espírito.
Os Espíritos estabeleceram claramente lá no Livro dos Espíritos uma trindade universal. Deus, Espírito e matéria. Então, a ciência espírita, ela vai se dedicar principalmente à questão do espírito e sua relação com o mundo material. Precisamos entender isso para entender por que existem algumas dificuldades de aplicações de uma metodologia que se aplica à matéria, quando nós queremos que essa metodologia se aplique ao campo do espírito. Precisamos de ter essa compreensão dessa dificuldade. Mas dizer que não há ciência no espiritismo é um erro, porque o objeto do espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual, ou seja, nós estamos falando de algo que não é matéria. Sempre lembrar disso. Os dois elementos gerais do universo, segundo a doutrina, espírito e matéria. A ciência espírita não despreza a matéria. Nem poderia. Mas ela acrescenta esse outro elemento e, a partir daí, algumas dificuldades para os cientistas nos entenderem por enquanto. Então, o objeto é esse. O espiritismo se apoia em fatos, tal como a ciência. O espiritismo não trabalha com ouvir dizer. Por isso é que nós precisamos refletir sobre o que Kardec fez, porque tem gente que trabalha com ouvir dizer. Mas a doutrina espírita ela é baseada em fatos. O espiritismo é progressivo. Lá no livro A Gênese, eu vou fazer questão de abrir aqui o livro A Gênese, eu até coloquei do meu lado, para lembrar só esse aspecto aí, quando Kardec diz assim: o último caráter da revelação espírita, a ressaltar das condições mesmas em que ela se produz, é que, apoiando-se em fatos, tem que ser e não pode deixar de ser essencialmente progressiva, como todas as ciências de observação. Então, Kardec está dizendo que o espiritismo baseia-se em fatos e, inevitavelmente, tem que ser progressivo, como todas as ciências de observação. Então, ele está dizendo claramente que o espiritismo é uma ciência de observação. Mas mais aqui embaixo, ele vai colocar algo que é encantador, pelo menos para quem gosta do assunto. Caminhando de par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado. Olha que afirmação bacana de Kardec. Vou repetir. Caminhando de par com o progresso, quer dizer, o espiritismo não pode parar. Ele precisa acompanhar o progresso, inclusive científico. Caminhando de par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado. Porque, se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Aqui está um ponto capital, amigos, para a gente entender o aspecto ciência espírita. Porque nós podemos, talvez até de maneira equivocada, mas não maliciosa, até com muito boa vontade, a gente pode se prender a um aspecto da doutrina e se tornar fanático, não aceitar trabalhar certas ideias. Então, nós muitas vezes temos dificuldade de aceitar realmente o que Kardec quis dizer com a palavra ciência espírita. Nós nos tornamos dogmáticos numa religião que não pode e não deve ser dogmática. Porque, na verdade, não é só uma religião, é uma doutrina, tem os 3 aspectos. É uma religião diferente, que permite que você questione, que você duvide. Não tem dogmas. Caminha de par com o progresso, quer dizer, par e passo com o progresso, acompanhe o progresso. Então, por que Kardec diz que o espiritismo não vai ser ultrapassado? Porque ele diz o seguinte: porque nós estamos interessados na verdade.
Se a ciência provar que estamos em erro em algum ponto, quem vai mudar não é a ciência, somos nós. Agora, não vai ser pelo primeiro canto de um pássaro aí que a gente vai se encantando e vai mudando, não. Que é uma outra situação que precisa ser alertada no movimento espírita. De volta e meia tem alguém que coloca alguma ideia e a pessoa já vai se encantando. Pera lá. Kardec diz que nós devemos acompanhar a ciência, mas naquilo que tiver firmeza. Então, é esse item D que nós colocamos aí. O espiritismo se atualiza, mas através de experiências consolidadas. Só para dar um exemplo simples, para que não fique só na teoria, para a gente entender como que a gente pode se adaptar. Kardec, quando analisou o fenômeno da materialização, ele não teve tempo para se aprofundar. Isso viria um cientista específico para isso, que era o William Crookes, e depois toda a metapsíquica viria à frente só para aprofundar esse campo. Mas ele, como era o fundador, digamos assim, de uma grande doutrina, né, era o codificador, ele tinha que se avistar com o fenômeno. Ele vai chamá-lo de aparição. Nós já vamos ver mais adiante que o termo que vai se consolidar, em função de muitas pesquisas posteriores, é materialização. Crookes, quando ele analisa o fenômeno de materialização, ele sabe que está lidando com uma substância, mas que ele não vai chamar de ectoplasma. Quem vai criar essa expressão ectoplasma é Richer. Ora, como ele pesquisou profundamente o fenômeno, ainda que não aceitasse a origem espiritual como Crookes fez, isso Richer não conseguiu fazer. O rigor científico dele foi tanto que ele investigou o fenômeno, comprovou que o fenômeno existia, mas não aceitou a causa. Já Crookes não. Crookes aceitou a causa espírita e se tornou um convicto espírita, tanto quanto seja possível entender essa palavra. Quer dizer, ele tinha certeza da realidade espiritual. Mas o ectoplasma é uma expressão que foi agregada à doutrina espírita, porque ela funciona muito bem. Aksakov, que a gente nem citou, analisou o fenômeno espírita, isso é do período metapsíquico também, e criou um termo chamado animismo que nós incorporamos. Isso é só para dar uma ideia de que o que Kardec chama de o espiritismo ser progressivo. Se você pegar o livro A Gênese, que é fantástico e mostra como entender o que a gente poderia chamar assim, entre aspas, teologia espírita, não é adequada essa palavra, mas a teologia espírita, à luz da doutrina espírita, com base nos conhecimentos da ciência, principalmente astronomia, geologia, etc., Kardec lançou mão daquilo que se conhecia à época. A teoria da Lua que ele coloca lá é a teoria da Lua que existia à época, que não é a de hoje. Outras considerações que ele fez baseado no que a ciência tinha até aquele momento. Ora, se de lá para cá a ciência evoluiu tanto em todos os campos, astronomia, geologia, claro que nós vamos fazendo as adaptações, mas isso não fere os princípios. Os 5 princípios básicos da doutrina continuam inamovíveis. Vamos ao próximo? Então, vamos ao método kardeciano, agora falando de forma mais rápida, porque o tempo sempre conspira. Como é que a gente pode dizer que Kardec fez ciência? Ele seguiu muito mais o método científico do que a gente supõe, não é? Muito mais do que a gente supõe. Kardec, primeiro, ele tinha uma postura de cientista. Ele analisava as comunicações de forma desapaixonada. Ninguém faz ciência se for muito apaixonado, porque tende a querer puxar para o seu lado. Para fazer uma análise de um fenômeno de maneira adequada, nós temos que nos despojarmos das nossas paixões, dos nossos modos particulares de ser ou querer. E isso não é tão fácil. É mais fácil falar do que praticar.
Mas não faz ciência em qualquer área uma pessoa que seja dogmática. E já vai analisar um fenômeno para provar que a ideia dela está certa. Você tem que ter abertura. Kardec tinha essa abertura. Ele era um homem realmente preparado. Então ele faz uma análise desapaixonada das comunicações. Ele admite que os espíritos podem errar. Nós temos um atavismo que trazemos de outras religiões que a gente quer colocar dentro do espiritismo. Que os espíritos não erram. Como que não erram? Eles são humanos. A não ser que você tivesse a possibilidade de conversar com Jesus Cristo, aí sim um espírito puro. Fora disso aí, as possibilidades de que o espírito possa se enganar são muito grandes. Ninguém tem ciência de todas as ciências. Se nós nos metermos a falar de algo que não é da nossa competência, provavelmente vamos falar bobagens. Então, Kardec, ele foi tão criterioso no método dele que ele percebeu logo de pronto o seguinte: os espíritos desencarnados só diferem dos espíritos encarnados numa coisa: eles não têm corpo físico. Mas ao passar pelo processo da morte, eles costumam passar por um processo de perturbação mais ou menos longo e vão chegar do outro lado exatamente como são. Não há uma transformação miraculosa. Então, se o indivíduo nunca viu nada de matemática durante a vida e não é da sua competência, ele vai chegar do lado de lá e pode ter ciência de outras coisas, mas de matemática ele vai ter dificuldades. Se ele nunca viu biologia e assim por diante. Então, nós somos o que somos do lado de lá. Quando você conversa com um espírito desencarnado, você precisa saber disso. Você está conversando com um ser humano, não é um semideus, não é um sábio, é um ser humano, respeitável. Ele diz assim: tratar os espíritos como tratamos os homens. E Kardec era muito respeitoso. Você vai tratar com respeito, mas não vai aceitar tudo que o espírito fala. Vai passar pelo crivo da razão. Erasto vai dar a Kardec uma recomendação que ela é primorosa e nós deveríamos utilizar. É melhor você recusar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Por quê? Porque a verdade, mais cedo ou mais tarde, ela se estabelece, ela vem à tona. Agora, a mentira, se você aceitar, você pode fazer muita bobagem. Pode tomar muitas atitudes impensadas, inadequadas, e depois para corrigir fica muito difícil. Então, passar as comunicações que chegam até nós, seja pela psicografia, pela psicofonia, por qualquer processo, passar pelo crivo da razão é fundamental, é seguir Kardec, é seguir Erasto. Infelizmente, na prática espírita de muitas reuniões mediúnicas, não se utiliza o método kardeciano. Não se analisa de forma desapaixonada as comunicações que acontecem. Em alguns grupos, em algumas situações, as pessoas chegam a eleger uma determinada entidade como se ela fosse infalível. Nem o médium e nem a entidade é infalível. São coisas básicas. Uma outra coisa que precisamos considerar no método kardeciano é a revista espírita. Toda ciência, efetivamente, tem que ter um modo de publicação. Agora ficou até mais fácil do público entender isso. Essa pesquisa foi feita por quem? Quantas citações esse cientista tem nas revistas mais renomadas? Quais são as revistas mais renomadas? Começamos a entender um pouco desse mundo científico por conta do coronavírus. Volta e meia a gente está lendo alguma coisa que fala um pouco desse universo. Ora, como Kardec foi efetivamente um cientista
ele tinha a Revista Espírita. Com todas as dificuldades, ele publicava o resultado das suas pesquisas, das suas observações, ele publicava, recebia do mundo inteiro, na época, por aqueles processos de correio, um caminhão de correspondências. Tinha que ir pelas noites afora para ler tudo aquilo, para depurar. Então, quando a pessoa diz assim, onde é que está a universalidade dos ensinos que Kardec fala, que eu leio e não percebo? Como é que ele consultou diversos médios sobre um assunto se eu não vejo onde? Vá lá na Revista Espírita, para começar a entender. É lá que ele faz diversos ensaios que vão se transformar depois em textos, como você vai ver, principalmente na Gênesis, várias colocações de Kardec ali são baseadas em ensaios que ele trabalhou, e olha que a Gênesis sai lá em 1869. Desde 1858 ele começa já com a Revista Espírita e vai fazendo esses ensaios. Então era um homem realmente de ciência e admitia os erros, se fossem necessários. Quando ele publica o Livro dos Médiuns, ele não tinha tido a oportunidade de analisar mais extensamente a questão da possessão, porque a observação dele parte da psicografia. Quando ele avança em outros campos de pesquisa, e isso ele vai fazer também, olha outra questão importante, ele tem a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele trabalha efetivamente com um laboratório. A partir daí ele tira conclusões interessantes e ele vê, não, e principalmente você vai ver isso só se ler a Revista Espírita, por que ele chega à conclusão que existe um fenômeno chamado possessão. Já no livro terceiro da doutrina, que é o Evangelho, ele já usa o termo possessão, que ele tivera feito ressalvas. No Livro dos Médiuns ele fez ressalvas com relação a isso, mostrando que ele é um homem de ciência. Se fatos novos aparecem e eu preciso modificar meu ponto de vista, eu vou modificar, mas não de supetão. Kardec não fazia isso, e nós não devemos fazer também, seguindo o nosso mestre Kardec. E ele, uma outra coisa importante, que é muito comum em ciência, começa pela teoria. Então ele diz, você antes de ir para uma reunião mediúnica e experimentar o fenômeno, você não sabe nada da escala espírita, não tem ideia do que é esse universo com o qual você está mexendo, está muito sujeito a ser enganado. Então você precisa começar pela teoria. Daí ele escrever o Livro dos Médiuns. Amigos, nós vamos caminhando para o encerramento, vamos só para um último slide, por favor. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de número 6, está aí no slide para quem quiser conferir, que tem o título O Cristo Consolador. No item 5 tem uma mensagem primorosa que fala do advento do Espírito de Verdade. E quem assina essa mensagem é o Espírito de Verdade. Isso em Paris, em 1860. Lá, dentre tantas coisas bonitas que nós vamos ver, venho como outrora aos transviados filhos de Israel. Uma coisa linda a mensagem. Lá, numa certa altura, o Espírito de Verdade vai dizer assim, espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo. Então, o espírita, com essa máxima fantástica que temos aí à nossa frente, ele sabe. Primeiro, o coração. O espiritismo é consolador por excelência. Por isso que nós damos tanto realce à questão da religião espírita, da parte religiosa, moral do espiritismo. Não faria sentido ter filosofia e ciência se não tivesse consequências morais. Se isso não viesse para nos dar uma nova atitude frente à vida, aos desafios da vida, à compreensão da vida. Primeiro, amai-vos.
Mas nós não vamos entender essa riqueza maravilhosa que temos na mão, chamada doutrina espírita, se não estudarmos. Precisamos estudar. Daí o segundo ensinamento, instruí-los. Que Deus nos abençoe, muita paz para todos, que tenhamos uma boa semana. Muito obrigado.